Tem que chamar aqui. Tá sendo um 2 aqui. Basílio. Conseguiu chamar? Não? Ele passou aqui, peraí. Já vai entrar. Boa noite. O Basílio tem até um fundo, né? Bom, então, boa noite. Tá ouvindo bem, Basílio? Ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Então, tô. Para todos que estão aqui, essa é uma segunda atividade do IPRAD. Eu não tenho a sofisticação que tem o nosso mestre Basílio lá, ó. Tem uma tela especial em casa, aqui é tudo pé de macaco. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a disposição do Alexandre Basílio. Para quem não conhece, o Alexandre Basílio é um notável servidor lá do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, na minha opinião, que estudo propaganda eleitoral há 25 anos, é o maior conhecedor da parte de informática, internet, redes sociais do direito eleitoral. Eu sempre conto uma história que eu já tinha ouvido falar do Basílio, mas eu o conheci num congresso em Santa Catarina. Eu já tinha ouvido falar, ele disse que me conhecia, e aí eu fiz a estupidez de deixar ele falar. Primeiro, Basílio, você falou primeiro ou depois de mim? Eu falei depois. Falou depois, não vai sobrar nada, não sei o que e tal. E aí o cara deu uma aula de como transacionar, de como trabalhar na internet, de redes sociais, que eu nunca mais me esqueci. E daí em diante, a gente convive muito na Bradep. O Basílio é um palestrante que dá aula no Brasil inteiro. Não é à toa que ele é chamado por todos os tribunais regionais eleitorais para dar curso para juízes e promotores, sobretudo dessa matéria absolutamente, para como eu, que sou da velha geração, inacessível, mas que eu acabei de dar uma aula para o pessoal da UERJ, Basílio. Aproveitei, inclusive, um texto seu, e, de fato, me impressiona muito que o advento das redes sociais, o advento da internet, colocaram em polvorosa, é uma verdadeira quebra dos paradigmas que até então consolidavam a regulação da propaganda eleitoral. Como diz o Diogo Reis, outro notável conhecedor da matéria, nós deixamos de ter o paradigma da mensagem de um sujeito ativo que transmite a mensagem para vários e passamos a ter o paradigma dos muitos para muitos, o que torna, na minha visão, obsoleta muitas formas de regulação. E na noite de hoje, aproveitando, de certa forma, tentando ser um pouco otimista em frente dessa pandemia, nós vamos trabalhar um tema que, se já é tormentoso nas categorias tradicionais de propaganda eleitoral, imaginem nesse tema que nós vamos trabalhar, que é a questão da pré-campanha e a regulação da pré-campanha, as possibilidades de propaganda na internet e nas redes sociais. E, portanto, assim, Basílio, eu queria, em primeiro lugar, passar a palavra para você complementar a apresentação, sem, evidentemente, discordar daquilo que eu falei, e já queria começar te fazendo um desafio. Em relação à pré-campanha, ao uso das redes sociais, você entende que os precedentes que praticamente deram a consistência jurídica, a regulação da pré-campanha, o Acórdão 924 e 4346, relatados pelo ministro Fux, como eu gosto de dizer, o Acórdão Fux, Frazão e Frederico Alvim, oráculo, né? Aqueles parâmetros também se aplicam às redes sociais e à internet, sobretudo no que diz respeito à limitação de instrumentos, ou na pré-campanha, ressalvada a vedação ao pedido explícito de votos, a questão é mais aberta. Então, eu quero agradecer a presença de todos e, em nome do IPRAD, passar orgulhosamente a palavra para esse nosso extraordinário estudioso, o Alexandre Basílio. GG, boa noite a todos que nos acompanham pela live aqui. Estamos com 74 pessoas, é um grande prazer. Quero agradecer... 7, 8, tá que nem... 9 já. Eu quero agradecer inicialmente a Carol Cleve pelo convite, em nome do IPRAD oficial, né, que realiza aí para a gente um dos maiores, o maior evento do Brasil em direito eleitoral. Então, uma grande honra também, uma grande responsabilidade falar aqui no canal do IPRAD, sobretudo porque estou ao lado do mago, né? Do homem que é conhecido por fazer chover aí no direito eleitoral. Então, uma grande responsabilidade. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Com relação à história de Santa Catarina, deixa eu só fazer um parênteses. Você sabe muito bem disso, que teve dolo na sua fala. Você chegou
tentando simplesmente não deixar nada para eu falar. E aí, a única saída que eu tive foi falar sobre a internet, não tive opção. Então, a minha parte aí, porque realmente não sobrou nada para mim. Bom, com relação ao seu desafio, GG, eu sempre costumo dizer para os alunos de pós-graduação que a gente está numa fase paradigmática da propaganda eleitoral, do direito eleitoral como um todo, sobretudo da propaganda. E eu sempre digo para eles que nesta fase é preciso ter muita humildade, porque você, para poder trabalhar como um bom advogado em propaganda eleitoral, inclusive, em especial na internet, você precisa ter 3 conhecimentos. Você precisa saber muito da legislação eleitoral, e aí faço uma ressalva de que legislação eleitoral não é mais apenas sobre a Lei 9.504. A resolução 23.610, combinada com a 23.608, elas trazem tantas inovações que é como se fosse uma outra lei, baseada em especial no artigo 57J, que, na minha opinião, praticamente deu delegação legislativa ao TSE para legislar sobre tecnologia, e o TSE, ao se aproveitar disso, ele acaba criando, por exemplo, regras sobre anonimato, regras sobre interferência mínima e várias outras, inclusive, sobre direito de resposta que não constam na lei. Então, você tem que conhecer a 9.504 e tudo o que a rodeia, mas tem que conhecer profundamente as resoluções. Bom, e aí, a primeira coisa seria a legislação eleitoral, mas você também tem a necessidade de conhecer basicamente de tecnologia. Se você não conhece de tecnologia, como é que você vai entender sobre URLs, URNs, URIs? Como é que você vai tirar, por exemplo, a URL desses stories? O URL, para mim, é um partido da Europa. Dos stories ou da própria live que a gente está fazendo aqui, por exemplo, ela vai gerar uma URL, uma identificação. Se nós cometermos aqui uma foto para alguém, se alguém quiser me apresentar propaganda eleitoral antecipada, ele vai precisar da URL dessa live. Ou vai precisar da URL das stories que ela vai gerar quando ela estiver disponível. E como fazer isso? Esses stories, eles não deixam um URL simples de você pegar. Você tem que interceptar o fluxo de comunicação entre o navegador e o Instagram para achar o identificador desses stories. Então, tudo isso tem que ser ensinado num curso de Direito Eleitoral Digital. E no terceiro momento, você ainda precisa saber de marketing digital. Então, olha, legislação eleitoral, tecnologia e marketing digital para você advogar confortavelmente na área de eleitoral. E confortavelmente por quê? Imagine, por exemplo... Viu, Basílio? Só, desculpa te interromper, tem muita gente reclamando do áudio, e eu, de fato, aqui estou te ouvindo... Opa! Estou, de fato, aqui te ouvindo com um pouco de eco. Vê se você dá uma melhorada aí. Na mão, melhorou? Aqui eu estou ouvindo melhor. Vamos tocar. Vou colocar, então, só um minutinho que eu vou colocar um microfone externo aqui. Espera aí. Isso que é bom, pessoal que está acompanhando, você poder fazer uma live, uma interação, um diálogo com um craque do informático. Ele tem tudo lá. Daqui a pouco ele liga lá um aparelhinho que ele fica flutuando. Mas pode tocar, Basílio. E agora, melhorou um pouco o áudio? O pessoal vai respondendo aí. Tá bem claro. Pronto, então eu estou colocando aqui o microfone externo para melhorar. Bom, deixa eu só resumir então para quem tiver perdido. Eu disse que para trabalhar confortavelmente com propaganda eleitoral, sobretudo na internet, você precisa ter humildade, porque hoje em dia depende de 3 conhecimentos. O conhecimento da legislação eleitoral, focando nas resoluções, o conhecimento da tecnologia, para você entender tudo que cerca aí, os banners, por exemplo, impulsionados, as URLs, URNs, URIs, tudo isso, interceptar fluxo de dados, pedir supressão de instância no WhatsApp para tirar um conteúdo que está circulando. E, além disso, você precisa entender de marketing digital, porque o artigo 15 agora da Resolução 23.608, ao solicitar o direito de resposta, você pode pedir que o juiz garanta meios de realmente garantir a efetividade da resposta. E isso aí, você tem que entender do marketing digital para saber, por exemplo, que o mero impulsionamento, se ele tiver o mesmo pagamento, a depender da forma como foi contratado, não vai gerar o mesmo alcance, a mesma efetividade. Então você tem que entender de custo por aquisição, custo por milhares de interações, custo por clique, saber exatamente como isso funciona. E, inclusive, eu geralmente dou a dica de, em vez de você pedir para apagar a ofensa, você não pede para apagar, você pede para editar a ofensa com a sua resposta. Porque assim você vai atingir mais pessoas e, inclusive, depois fixar aquilo no topo da página do ofensor para que você garanta uma efetividade mínima. Bom, e aí essa é a parte toda desses 3 conhecimentos. Mas aí a gente passa para uma outra área que é extremamente instável e claudicante, que é exatamente a questão da jurisprudência, que a gente não sei nem se a gente pode falar em jurisprudência oriunda do TSE.
porque de tempos em tempos a gente está mudando. Então eu vou fazer só um panorama rápido e depois eu vou passar para você, porque eu sei que você domina essa área muito mais do que eu, com muito mais experiência, mas eu quero fazer um panorama rápido e para a gente chegar à seguinte conclusão. Vou antecipar a conclusão. Nós temos dois mundos diferentes, totalmente diferentes, com regras totalmente diferentes atualmente. O mundo da propaganda clássica, que é a propaganda de rua, em especial os outdoors, com regras muito específicas, sobretudo aquelas do julgamento de 9 de abril de 2019, que é o 0600-227-31, o 0600-337-30, isso, e o 0600-501-43. Esses três são específicos para outdoor. Então as regras que a gente tem para outdoor, elas não valem para o mundo digital. Então são dois mundos completamente diferentes. Propaganda Isso você clássica, está circunstanciando em relação à pré-campanha. pré-campanha. A tolerância do outdoor dentro daquela polêmica, que é um instrumento não permitido durante a campanha eleitoral, e você advoga a tese que a gente já discutiu, inclusive, que dependendo se o outdoor for indiferente eleitoral ou estritamente de promoção social, de promoção pessoal, ele é tolerado na pré-campanha, né? Que é aquela exposição que você fez. Em relação à internet, isso que é importante. Nas redes sociais, como é que você faz essa compatibilização? Ah, muito importante essa citação sua, DGG. O que a gente vinha defendendo desde o 5124, também do Fux, e depois em seguida o 924 e o 4346, a gente foi evoluindo com relação à posição preferencial da liberdade de manifestação e expressão e defendendo que tudo que não tivesse pedido explícito de voto era possível, inclusive aqueles velhos outdoors de promoção pessoal que a gente está tão acostumado com eles. Quando vem dia 9 de abril de 2019, isso muda, isso cai por terra. Por que isso cai por terra? Porque vem aqueles julgados, que é o 0600-227-31, para o pessoal, caso queiram anotar para verificar depois, que é aquele outdoor do Manuel Jerônimo, de Pernambuco, onde ele coloca... Isso, o defensor público do povo. Ele coloca 23 outdoors no interior do estado, e o TSE, ao julgar esses três processos na mesma noite de 9 de abril, entende que ainda que o outdoor seja de apenas promoção pessoal, ele inova com relação ao 924, porque ele diz que, sendo o outdoor um artefato proibido durante a campanha, mesmo que tenha apenas fotos, sem conteúdo eleitoral, antigamente a gente tinha que analisar o conteúdo lá pelo filtro do 924, agora mesmo que seja apenas promoção pessoal, sem conteúdo eleitoral, sem pedido explícito de voto, nada disso, aplicou uma multa de R$5.000 lá para o defensor público. Na mesma noite, julgou um outdoor eletrônico que só estava escrito João Campos, mais nada. Era um comício, na verdade não era um comício, era um aniversário de um município do interior de Pernambuco. Em dado momento, o técnico de som escreveu João Campos no letreiro luminoso, apagou em 5 minutos, mesmo assim tinha um espião por ali, o Ministério Público talvez estava lá participando. Fotografou, representou multa de R$5.000 para a prefeita. E além disso, o mais interessante, GG, eu só estou falando de outdoor, o mais interessante é que na mesma noite foi julgado o 0600-501-43. E esse é o que mais me preocupa, porque esse aí, a depender não vou dizer da maldade, da malícia não, vou dizer da compreensão e do conhecimento do advogado e da campanha, né, daqueles que assessoram a campanha, você pode usar de uma estratégia para permitir esses outdoors. E qual seria a estratégia? A estratégia é esse julgado que foi decidido na mesma noite, que disse que basta você ter o filice. É claro que, da minha opinião, tinha que ser pago pelo partido. Mas tendo filice, aí nesse caso você pode usar as fotos de pré-candidatos em outdoor, desde que seja de propaganda partidária. Olha que interessante. Que você mandou, que o sujeito diz lá, aparece a foto de 3 pré-candidatos, filice ao PSB, se não me engano era do PSB, né? Perfeito, exatamente isso. Aí estava lá o Márcio França, estava lá o presidente do partido PSB em São Bernardo do Campo, do Diretório Municipal, e tinha outro candidato a deputado federal. Os três ali, com a foto. E observe, o que é mais interessante é que no julgado do Jerônimo, do Manuel Jerônimo, que é o defensor, os ministros disseram que não interessa o conteúdo eleitoral porque está ali a foto dele e ele é um pré-candidato. Qual que é a minha crítica, GG? Naquele momento, eles não sabiam sequer se esse defensor seria candidato. E o TSE julgou isso em grau de recurso. Na verdade, ele julgou, eles julgaram, na verdade, isso aí olhando para trás. Porque quando sai o resultado em 9 de abril de 2019, a eleição já passou há muito tempo. Então ele julga já sabendo que o sujeito... Perfeito. O sujeito realmente concorreu, né? Então ele sabe de tudo. Ele consegue, inclusive, analisar caso algumas cores tenham sido utilizadas no outdoor e repetidas na campanha, até isso o TSE pode levar em consideração. Qual é a dificuldade para o juiz local, o juiz zonal? A dificuldade é que ele julga no momento.
A pré-campanha agora... Antes do registro, inclusive, né? Sempre antes do registro na pré-campanha, porque hoje, nós estamos em abril, a pré-campanha que acontecer hoje em outdoor, o juiz ele vai ter que, ou em poder de polícia, ou em representação de propaganda antecipada, ele vai ter que analisar os fatos com as informações que ele tem neste momento, sem saber muitas vezes se aquela pessoa vai se candidatar ou não. Como, por exemplo, um pré-candidato em Maceió, que é dono de um supermercado, resolveu, a partir de agora, colocar todas as promoções do supermercado em outdoor e a foto dele ao lado, fazendo um sinalzinho. A gente não sabe, mas tudo indica que esse sujeito vai ser candidato. Mas e se o juiz for chamado a responder, a decidir se aquilo é uma pré-campanha ou não, ele vai ter que decidir com as informações do momento. Para o TSE é fácil, basta olhar para trás. Então essa questão da propaganda clássica, o TSE ele realmente quebrou esse paradigma que nós tínhamos com relação à promoção pessoal. Isso não vai existir mais em outdoor. O artefato ele é proibido na campanha, proibido na pré-campanha. Nada disso é aplicável à internet. Nada disso. Por quê? É isso que eu queria que você fizesse a análise. Só para situar isso, eu vou pegar aqui Fica à vontade. Acompanhar. Vou pegar aqui o parágrafo 2º do artigo 3º da 23.610, que regula a questão relativa à propaganda eleitoral para essas eleições. E ele é bem claro, ao citar as exceções todas, né? Artigo 1 a 7, né? Inclusive a campanha de arrecadação prévia, e eu queria que você também dissesse como é que eu faço a mobilização da arrecadação prévia sem, de certa forma, incidir em algum problema de propaganda fora de época, extemporânea. E o parágrafo 2º diz o seguinte: nas hipóteses dos incisos 1 a 7, reproduzindo, de certa forma, o 36A, do CAPT, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, observado o parágrafo 4º desse artigo, que é o que diz que a arrecadação, né, as vaquinhas virtuais, só pode acontecer a partir de 15 de maio do ano da eleição. A minha pergunta é bem direta. Se nós trabalharmos com o conceito histórico de propaganda eleitoral, nós tínhamos 4 elementos. Era o cargo desejado, o cargo almejado, a exposição da figura do candidato, as qualidades do candidato e o pedido explícito de votos. Se você pegar o parágrafo 2º, pode tudo, menos o pedido explícito de votos. A minha pergunta é, por exemplo, a utilização daquelas figuras de impulsionamento. Tem um nome específico que vai me ajudar a dizer qual é, porque você sabe que eu sou... apesar de eu estar estudando, ainda não sei o que é blockchain, não consigo entender, e também tenho dificuldade de guardar esses conceitos. Mas a minha pergunta é a seguinte: aquelas espécies, por exemplo, de direcionamento de pesquisa. Eu tenho como pagar o Google para, por exemplo, divulgar, pegar o meu Facebook, ou o meu Facebook eu pago lá um X por mês, e aí, se o cara procurar um determinado assunto, por exemplo, eu vou pesquisar direito eleitoral, propaganda, eu dou um jeito de aparecer Guilherme Gonçalves lá. Dentro desse conteúdo do parágrafo 2º, como é que você interpreta a possibilidade de uso dessas ferramentas de ampliação do alcance ou de direcionamento de busca no período da pré-campanha? GG, na minha opinião, essa questão da pré-campanha, tudo vai ser possível desde que não haja pagamento. Então você pode, por exemplo, fazer as suas postagens no Facebook, você pode apresentar sua pré-candidatura, você pode falar quais são as situações que fazem com que você seja considerada a melhor opção por tudo aquilo que você já fez e pelo que você pretende fazer. Nós sabemos muito bem que o 36A ele veio para derrubar aquele julgado do Eduardo Alckmin, o 15372, que trazia todas essas questões que definiam propaganda eleitoral. Em especial propaganda eleitoral antecipada. Exatamente isso. Na verdade, é esse precedente do Alckmin que atualiza o precedente do Eduardo Ribeiro, né? O pai do ex-ministro Eduardo Ribeiro, que é pai do Marcelo Ribeiro, que definia lá no Fávila Ribeiro, não são parentes, mas lá atrás, esse conceito de propaganda eleitoral. Estou de acordo com você. E aí, isso, então. Perfeito, pode continuar. Não, pode falar, por favor, pode falar, pode terminar o raciocínio. Justamente, então, você entende, por exemplo, vou pegar uma hipótese, um determinado deputado estadual, nós vamos falar de eleição municipal, ele pode propulsionar um dos dispositivos desse artigo 3º do 36A, se eu não me engano, inciso 4 ou 5, é a difusão de atos parlamentares. É possível o pré-candidato do deputado estadual no exercício do mandato, ele comprar ou dizer que está fazendo para o mandato, se isso tiver uma repercussão eleitoral? Esse é um problema bem constante. O que você pensa a respeito disso? GG, eu faço uma análise econômico-financeira do direito eleitoral.
Porque se tiver apenas semântica, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Então, quando eu escrevi aquele artigo sobre a teoria funcionalista sistêmica da propaganda eleitoral, No nosso... eu passei do na tratado, lá, né? Excelente artigo, Isso. Aí eu passei a defender o seguinte. Isso. Aí eu passei a defender o seguinte. O artigo 36A ele traz várias possibilidades de propaganda eleitoral antecipada lícita. Elas são Aquele lícitas. debate nosso. Isso, mas não tem como fugir que aquilo ali é uma forma de propaganda quando eu falo o cargo que eu quero almejar. Não tem como a gente fugir de que aquilo ali é uma propaganda eleitoral. Só que por força, op legis, por força da lei, a gente tem que aquilo ali é uma propaganda eleitoral que eu posso fazer na pré-campanha. Não configura ilícito. E se a gente parte desse pressuposto, se você analisar o 36A, que está repetido aí no artigo que você citou, no terceiro, se você analisar... Isso, se você analisar a resolução, você vai perceber que em nenhum momento, GG, se a gente fizer a leitura conjunta aqui, você vai perceber que em nenhum momento ele traz hipótese que tenha gastos. Quando ele traz, ele diz quem vai pagar. Ele vai falar, por exemplo, no inciso 1, que quem paga é a expensas do partido político. Ele fala depois, lá no 5º, que é a expensas do partido político. O terceiro é o mais complicado. Isso, dos eventos, é tudo as expensas do partido político. O mais complicado, GG, sabe qual que seria? Seria exatamente esse de fazer a prestação de contas do mandato. Porque esse nós sabemos que as câmaras municipais, elas possuem verba específica, assim como a Câmara dos Deputados, a SEAP, para fazer, né, a divulgação da prestação de contas do mandato. Parlamentares, perfeito. Eu defenderia, inclusive, uma inconstitucionalidade por violação à isonomia, porque ele vai falar, por exemplo, de debates legislativos. E o Executivo não pode utilizar isso? Perfeito. Só para o legislativo? Na verdade, o inciso 4, até para quem está acompanhando o debate, fala a divulgação de atos de parlamentares de debates legislativos, desde que não se faça o pedido de voto. Na tua avaliação, portanto, e eu concordo com isso, não é possível investir nenhum tipo de verba para propulsionar o instrumento das redes sociais, por exemplo, nisso. Na minha opinião, nessa fase, não se deveria, principalmente ainda pelo artigo 57b, que ele vai dizer que só pode impulsionar conteúdo político candidatos, coligações e partidos e os representantes financeiros destas. Então Ou tem seja, toda essa aqui é uma conclusão. Aqui é uma conclusão que eu acho importante que isso, eu acredito aqui estamos com 100, vai entrar muitos, mas estamos com 100, agora 102 pessoas aqui na live. Há uma discussão a respeito disso, mas eu tendo a concordar com você, que é possível sim fazer gastos na pré-campanha, mas desde que se respeite as vedações que a própria legislação eleitoral coloca para os instrumentos de propaganda quando eles contêm elementos do parágrafo 2º do artigo 3º da resolução ou do parágrafo 2º do 36A. Ok. Aí a questão do... Pois não, favor, pode falar. Desculpa. A questão do gasto, GG, é muito interessante, porque quando eles definem quais são as pessoas que estão aptas a gastar, a investir em impulsionamento, muitas pessoas deixaram passar uma oportunidade incrível. E essa oportunidade a gente tem que analisá-la em conjunto com o 57b, parágrafo 1º. Deixa eu explicar. A Lei 13.877, ela alterou o artigo 4411, dizendo que os partidos poderiam impulsionar conteúdo de propaganda partidária até o dia 7 de abril do ano eleitoral. Acabou ontem o prazo. Então, todos os partidos poderiam investir recursos nesses impulsionamentos. É óbvio que, como nós temos o artigo 45 da Lei 9.096 revogado, a gente não tem regras definidas mais para partidária. Então, se o partido já quisesse, não tem mais inclusive... Perfeito. Se o partido quisesse direcionar, por exemplo, uma propaganda, uma pré-campanha de algum candidato, de algum pré-candidato dentro dessa partidária, seria difícil, inclusive, de a gente analisar e julgar isso. Mas observe, o artigo 57b, GG, isso é uma questão mais profunda da área de tecnologia. Olha só a brecha que o 57b, parágrafo 1º, ele traz. Ele vai dizer que todos os endereços do candidato já em uso, eles podem ser levados para a campanha. Então vamos imaginar que você é candidato a deputado federal, GG, e você tem um site que chama, você tem um Facebook, uma fanpage, que é fanpage www.facebook.com/ggdeputado. Só isso. É a sua fanpage. E você já está com ela em uso atualmente e você pode levá-la para o momento de campanha. O artigo 57b, ele não faz análise considerando e respeitando a influência do poder econômico. Por quê? Porque imagina que se eu tenho esse site já há 2, 3 anos, no ano ímpar, em 2019, eu começo a fazer vários impulsionamentos sem qualquer conteúdo político. Falando apenas de questões sociais, questões políticas. GG, toda vez que eu faço um impulsionamento, eu atraio um novo público para o meu canal. E se eu fizer isso com frequência, pode ser que eu chegue a ter, por exemplo, 300 mil seguidores.
Se eu tiver 300 mil seguidores nesse canal conquistados no ano de 2019, com recursos sabe-se lá de onde, eu posso levar esse perfil a partir de agora para a campanha eleitoral. Então a pessoa que já trabalha o perfil há muito tempo e consegue levar 1 milhão de pessoas até 15 de agosto, ele não pode impulsionar no ano eleitoral, que é o período que a gente tem um controle muito maior, ele não pode impulsionar conteúdo eleitoral. É o que, inclusive, o ministro Admar chama de publicidade e diferencia de propaganda. Ele diz que publicidade apaga, propaganda está liberado desde que não tenha pedido explícito de voto. Então são vários julgados. Tem o julgado, por exemplo, recente do Bernardinho, tem outros julgados com impulsionamento antes da pré-propaganda, de Roraima. Então tem alguns precedentes bem interessantes. Mas então, o que acontece? Deixa eu aproveitar aqui. Pois não. O Marcos Souto Maior fez uma observação interessante, também corroborado pelo Genivaldo, que eu acho interessante você polemizar. O que eles sustentam? Que esse dispositivo da 13.877 estaria em vigor e que, portanto, poder-se-ia fazer o impulsionamento até ontem, dia 7 de abril. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso e se, eventualmente, a eleição foi adiada, né? Você sabe que tem um grupo, eu sou o relator dele, junto à Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. É possível que esse impulsionamento também seja postergado dentro dessa lógica que, por exemplo, alguns defendem que tem que se prorrogar o prazo de filiação partidária e de domicílio eleitoral e de desincompatibilização? Qual que é o teu pensamento a respeito? GG, o artigo 4411 ele é interessante porque ele diz que pode haver impulsionamento, e aí olha só, ele diz que pode haver impulsionamento pago com recursos do fundo partidário até 180 dias antes das eleições. Daria exatamente 7 de abril. Se a gente tiver uma eventual mudança de data do pleito, a gente calcula 180 dias anteriores a ela. Então, se for alterado para dezembro, 180 dias antes de dezembro, 6 meses antes de dezembro. Só que é calculado em dias, tá? Por isso que difere da data de filiação. Em dias. Perfeito. Aí eu acho que o Genivaldo e o Marcos que estão aqui perguntando têm respondido. Ou seja, eu também considero igual você, quer dizer, como o marco legal do 44, inciso 11, é dias da eleição, você pode, em caso de adiamento, ter a postergação, o que permitiria aos partidos políticos utilizarem desse impulsionamento para agregação, né? O Marcos concorda com isso. Maravilha, isso. Pode tocar. Perfeito. Agora, olha só, o partido ele pode continuar impulsionando? Pode, desde que não seja com recursos do fundo partidário. Se ele tiver doações de filiados, pessoas, né, naturais, ele pode manter os seus impulsionamentos naturalmente. Só que o que a gente tem que... Não, ele pode manter, como ele pode fazer inclusive propaganda eleitoral, ele pode fazer de forma ininterrupta. O que a gente vai ter que analisar já com essa criação é se ele não está violando os limites da partidária. Aí eu venho a perguntar para você, onde estão esses limites, já que o 45 foi revogado? Então a gente tem uma série de lacunas, de buracos mesmo na legislação, que quem souber aí, aproveitar isso... Claro. O 45, essa revogação do 45 e essa conflitualidade que você coloca, ela é muito interessante, porque a racionalidade da regulação da propaganda partidária, ela nunca se preocupou. A 996, quando foi feita em 95, a internet era irrelevante, né? Eu sou desse tempo, eu posso dizer. E, portanto, a lógica do 45 era regular o conteúdo do direito de antena, ou seja, acesso gratuito para a veiculação à rádio e TV. Com a revogação do 45, eu não tenho parâmetro de propaganda partidária, porque nunca se teve vedação à propaganda partidária através do uso dos outros meios de propaganda, dos outros instrumentos, né? E a internet, ela tem essa característica, quer dizer, internet, quando eu falo aqui, é gênero do qual internet, e-mail, redes sociais são espécies, ela de fato tem uma espécie de anomia legal que você talvez possa aplicar, por analogia, os limites da propaganda fora de época, né? Ou seja, teríamos a vedação do pedido explícito de voto. Esse tema, Basílio, me parece fundamental até para delimitar o seguinte, que é o novo desafio que eu te coloco. A partir de que momento você considera possível fazer uso dos instrumentos que a legislação eleitoral, numa leitura, digamos assim, literalista, permite para a campanha eleitoral? Eu posso, por exemplo, neste momento, representar uma propaganda na internet que não tenha pedido explícito de votos, alegando que ela viola, por exemplo, o princípio da plena identificação, ou porque ela é relativamente anônima. Como é que você considera isso? Ou seja, qual é o limite, qual é o alcance da possibilidade de uso? Eu não estou falando aqui da Lei Geral de Proteção de Dados nem do Marco Civil da Internet, que eu sei, quer dizer, a Lei Geral foi postergada para o ano que vem, né? Eu vou perguntar disso para frente para você. Mas em relação ao Marco Civil da Internet, eu tenho instrumentos. Mas você considera possível regular
a propaganda semi-eleitoral, como você diz, ou a propaganda eleitoral antecipada lícita, que é aquele nosso debate, ou o que eu chamo de liberdade de expressão de ideias políticas na pré-campanha, através da invocação da jurisdição eleitoral ou não? Inclusive em relação ao direito de resposta. GG, olha que interessante. Naquele artigo sobre a teoria funcionalista sistêmica da propaganda eleitoral, como eu faço a defesa econômico-financeira do direito, a gente teria que usar como filtro principal o artigo 26.2 da Lei 9.504. O que o 26.2 vai dizer? Que configura gasto eleitoral qualquer tipo de propaganda ou publicidade direta ou indireta que tenha como objetivo conquistar votos. Se a gente partir de um panorama mais geral, mais abstrato, a gente vai perceber que todas essas manifestações têm como um fim apenas, que é conquistar votos. Então, se a gente partir da análise econômico-financeira, a gente pode fazer tudo desde que não tenha qualquer tipo de gasto. Se não tiver qualquer tipo de gasto de recursos de forma direta, por que direta? Porque indireta a gente tem gasto indireto desde o momento que a gente sai da cama. Sim, mas claro. Se não tem como qualquer gasto colega direto... Aqui, eu não lembro. Liguei o computador, eu estou pagando energia elétrica, estou pagando exato. o provedor de conteúdo, exato. Por isso que eu digo, o que seria o gasto direto? A contratação do impulsionamento. Se eu contrato para o meu nome aparecer no ranqueamento pago de resultados do Google, ou para ele ser impulsionado pelo Facebook ou pelo Instagram, seria um gasto direto. Então, desse ponto de vista, se a gente fizer uma análise econômico-financeira e esquecer a questão semântica, basta eu vincular o objetivo daquela manifestação política, eu não vou nem chamar de propaganda, eu vou chamar de manifestação política. Se o objetivo é conquistar votos, figura o 26.2, que agora a gente vai fazer uma análise muito mais ampla dele do que só no período de campanha, e figurando o 26.2 para fazer análise econômico-financeira, tendo gasto, está irregular, inclusive passível de ação de abuso de poder econômico, desde que eu junte aquilo tudo. Então tudo depende da análise que vai ser feita. Por outro lado, se você fizer uma análise semântica, como essa análise da propaganda, análise clássica que é feita atualmente, levando em consideração a questão semântica, hoje o que o TSE entende é que você pode realizar todas essas manifestações pelas redes sociais, desde que você não faça o pedido explícito de voto. Inclusive tem umas frases aqui interessantes. Olha só o que foi publicado na rede social de um determinado candidato. Eu tenho certeza que com a ajuda de cada um de vocês e do nosso prefeito, fulano, iremos lutar por um Estado mais laico, mais transparente e, sobretudo, mais igualitário a todos. Não foi considerado propaganda. Tem um outro que diz assim, não foi olá pessoal. Propaganda antecipada, né? Não foi considerado tolerada, não tem pedido explícito. Isso, perfeito. Não foi considerado propaganda eleitoral antecipada. Esse é o julgado 0607-589-89. Olá pessoal, como todos sabem, ocupei diversos cargos públicos onde passei sempre com muito compromisso, transparência, ética e, sobretudo, caráter. Sempre fiz pela população que gostaria que fizessem por mim e por minha família. Temos que renovar a política sim, mas com ideias, propostas, estudar a vida pregressa de cada candidato e aí fazer assim seu juízo de valor. Junto com vocês, lutaremos por um Estado, por um Sul Fluminense ainda melhor e, sobretudo, igualitário a todos. O Bernardinho, ele colocou um tamo junto, né, com várias postagens no Facebook e o tamo junto. Todas essas, sem impulsionamento, foram consideradas lícitas. O problema começa quando esse pré-candidato ele quer fazer esse tipo de manifestação de conteúdo permitido pelo 36A, mas ele começa a gastar. Ele vai incidir numa possível ação de abuso, se esse gasto for considerável, e ainda assim ele vai correr o risco de, em uma representação, ele ter que explicar a origem desses recursos, inclusive. Porque, GG, atenção nesse aspecto, porque tudo que ele fizer de impulsionamento nesse canal, ele vai criar o que eu chamo de patrimônio virtual e vai levar para a campanha por força de 57B. Então tudo isso é levado para as eleições. Tudo que ele fizer de impulsionamento. Ele só dá condições de igualdade para os outros concorrentes quando ele faz sem pagar. Quando ele paga, ainda que seja módico, mas somando tudo... Entendi. E aí, então deixa eu... Gostei, né? Eu concordo com a sua interpretação, inclusive, eu acho que ele está aqui, o Joaci, nosso colega Joaci, desembargador lá de Rondônia, lembra o caso da senadora Selma Arruda, que eu queria que se abordasse dentro da lógica que eu professo o entendimento que eu concordo, da extensão do 26.2, sobretudo dentro daquela teoria que o Rodrigo Lopes-Ilho elaborou, né? Nós discutimos, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, num congresso extraordinário, só tenho boas lembranças de lá, quando ele demonstra, e ele tem repetido isso nas edições recentes do seu manual, que eu publicamente falo isso, ele e o Zé Jairo Gomes, para qualquer um que queira se introduzir em direito eleitoral, tem que ler ambos, quando ele percebe que o parágrafo 2º do artigo 30A, ao se referir a gastos com finalidade eleitoral, vai abranger a possibilidade da Justiça Eleitoral sindicar
todo tipo de gasto feito mesmo antes da disputa eleitoral, né? Que é a ideia de que você, por exemplo, ter financiada mesmo a propaganda na internet, eu queria que você abordasse isso, mesmo que essa propaganda esteja dentro das balizas da pré-campanha, da permissividade da pré-campanha, mas, por exemplo, ela é feita por pessoa jurídica, você vai ter a possibilidade de incidência do gasto início de campanha. Eu queria que você abordasse essa questão sob o filtro da jurisprudência que começa no 5124, só a gente fala aqui os números, nós estamos falando dos acórdons do Tribunal Superior Eleitoral, né? 5124, 924 e 4346, todos relatados pelo ministro Luiz Fux. Eu não canso de dizer, e eu preciso ser justo, com o auxílio dos nossos colegas extraordinários eleitoralistas, o professor Carlos Eduardo Frazão e o Frederico Alvim, outro emérito servidor da Justiça Eleitoral, que não à toa foi por mim apelidado de oráculo, é o cara que leu todos os livros de direito eleitoral, possivelmente do planeta Terra. E eu queria que você estabelecesse isso sobre aquele critério do 4346, que me parece em vigor, que é a ideia dos gastos acessíveis ao pré-candidato médio. Eu pergunto, Basílio, do ponto de vista de redes sociais e internet, o que seriam esses gastos acessíveis ao pré-candidato médio? GG, olha como essa situação é complicada. A gente poderia passar a noite inteira aqui conversando sobre propaganda. Quando você vai analisar o 924 e o 4346, você vai perceber que eles são precedentes de propaganda eleitoral clássica. O 924 são placas em plástico e papel, lá do Boca Brindes, onde ele falava PSB essa família apoia, PTB essa família apoia. Era isso a questão de fundo. E do 4346 era um carro de som que andava por Itabaiana, no interior de Sergipe, andava por ali divulgando alguns jingles. Quando ele diz lá, ele sempre cita do direito americano a ideia de posição preferencial da liberdade de manifestação e expressão, né, com preferred position, e fala que a gente tem que evitar o chilling effect, né, o efeito inibidor daquelas pessoas que tendem a fazer propaganda, mas não fazem por medo, e tudo aquilo que ele construiu de forma brilhante lá com o auxílio do nosso grande amigo, o oráculo, o Frederico Alvim, quando ele traz lá nas 48 páginas de acórdão, com 70 pontos de ementa, no ponto 69 do julgado 924, ele vai dizer que, sobre questões financeiras, ele vai dizer que alguns gastos módicos criou a figura do candidato médio. Então, alguns gastos acessíveis ao pré-candidato médio, exato. Isso, para aqueles que sejam, por exemplo, se eu quiser gastar com uma manifestação de promoção pessoal, sendo acessível para qualquer um, estaria lícito. Só que o grande problema, GG, é que esse 924, embora ele tenha sido citado no 0600-227-31 de 9 de abril de 2019, na questão de propaganda de rua, ele está superado. E lá no 924 eles não falam nada de internet. Eles dizem que pode ser gasto. Concordo com você. Entendeu? Então tudo que a gente fizer vai ser por suposição. E toda vez que a gente se baseia em suposição, como a gente não tem uma fixação de precedentes com bastante força por parte do TSE, a gente fica com uma insegurança jurídica terrível. Pode ser que eu indique, que eu fale sobre isso aqui agora e as pessoas saiam fazendo. Mas em seguida o TSE vem, olha para trás e fala, não, o que a gente disse lá foi para propaganda clássica, como o 57B deixa você levar o patrimônio virtual para a campanha, a gente não pode permitir que haja qualquer tipo de gasto na internet, que seja direto, gastos diretos, como por exemplo contratação de impulsionamento. O que a gente pode nessa fase seria apenas os gastos indiretos, eu garantir a liberdade de manifestação e expressão, que é exatamente permitir que se fale sobre o conteúdo do 36A, fale o cargo, fale o que eu tenho de melhor, fale por que eu sou a melhor pessoa para receber seu voto, o que eu pretendo fazer, tudo isso de forma gratuita. Assim que eu impulsiono, pode ser que isso, do ponto de vista de vários juízes, inclusive, impulsionou na pré-campanha, mesmo que tenha um conteúdo eleitoral muito longe, muito distante, eles fazem a velha teoria do gancho. Pessoal. Uma promoção pessoal, fazem uma associação entre aquela promoção, aquela manifestação política e o pleito, enxergou qualquer coisa, qualquer tipo de link, eles podem entender pela propaganda eleitoral, não pelo conteúdo, mas pela questão do recurso, que é um dos pontos de análise do 0600-227-31. O ministro já abre o julgado dizendo que a gente vai ter duas formas de analisar essas pré-campanhas, ou pelo conteúdo ou pelo gasto financeiro. Se o gasto for excessivo, se for abrangente, se circular muito, se alcançar muitas pessoas, mesmo que o conteúdo não seja explícito, ainda assim pode gerar a propaganda eleitoral antecipada. Então, por isso que eu digo sempre, todas as pessoas que vão se candidatar têm que ter um GG ao seu lado, porque se o sujeito conhece de propaganda... Isso é verdade, eu concordo com esse negócio aí.
Pois é, se o sujeito conhece de propaganda, ele vai poder utilizar todas as brechas. O que eu faria, por exemplo? Brecha da legislação. Eu passaria o dinheiro pelo partido, faria uma doação, vinculando essa doação a que o partido fizesse impulsionamentos citando o meu nome, citando os meus canais, citando o meu nome, me usando como garoto de propaganda. Eu duvido uma representação dessa ser julgada procedente. Porque a Lei 13.877, ao alterar o 4411, permite a propaganda partidária. Como nós não temos limites da partidária pelo 45, eu posso usar essas burlas. De TV Web, inclusive o Jordan Rogatti, depois o colega pode colocar o nome aqui, que eu só tenho, não consigo identificar, menciona que o TSE tem precedente que permite impulsionamento na pré-campanha, Jordan, mas é exatamente isso, violar isolamento dos candidatos. É exatamente nesse sentido que o Basílio aponta, que é o impulsionamento via partido, né? Porque eu também tenho a impressão, e eu tenho colocado isso, de que não é possível, né? O impulsionamento justamente, porque se o conteúdo daquela promoção, ele combina os elementos que eram classicamente admitidos, seja no precedente do Eduardo Ribeiro ou do ministro Eduardo Alckmin, como caracterizadores da propaganda eleitoral, a mesma vedação de instrumentos que te impede, por exemplo, de fazer outdoor na pré-campanha, ela vai se espargir pelo fato da internet, porque o impulsionamento no regime jurídico, me corrija, Basílio, se eu estiver equivocado, da regulação da internet, ele é excepcional, com rigores muito efetivos em termos de identificação, contratação, o que deve dele constar, e é a única exceção ao princípio da gratuidade de uso da internet, né, que veda qualquer outra forma de dispêndio, obviamente, para fins da veiculação. Claro, você fazer uma propaganda, você vai contratar um publicitário para fazer um desenho bastante interessante. Basílio, aproveitando esse fato, você conhece, obviamente, o julgamento recente, polêmico, da Selma Arruda, que tem, e aí o Renato Ribeiro acabou de abordar isso, que gerou uma instabilidade grande nos debates que eu tenho participado em relação a esse conceito do pré-candidato médio. Porque, segundo eu tenho conhecimento, isso me diz o nosso colega Rodrigo Cirineu, o volume de gastos dela, parece que foi 8 ou 10% com aquela contratação do limite, do teto de gastos que era possível a uma candidata a senadora do estado de Mato Grosso. Desse ponto de vista, levando em conta a tua teoria funcionalista, dessa tua lógica de análise econômico-financeira do direito eleitoral, sobretudo nessa pré-campanha, você considera que a relevância está no valor que vai ser gasto ou na eficácia para fins de convencimento do que vai ser gasto? E aí, para apimentar, você acha que é mais condenável sobre a ótica? Por exemplo, prova-se que eu gastei um monte no impulsionamento, valores contundentes para fazer impulsionamento de alguns elementos de promoção pessoal. O doutor Guilherme ganhou ação tal, olha como ele é bonzinho para a comunidade. E aí eu descubro que outra pessoa gastou um valor muito inferior, mas conseguiu, por exemplo, se inserir, ganhar um apoio de uma dessas pessoas, de um influenciador digital. O que na tua ótica, prevalece nessa avaliação da violação ao equilíbrio de armas, à igualdade de oportunidades? O valor em si ou o efeito que esse valor vai ter em relação ao processo de convencimento? GG, se a gente levar em consideração do ponto de vista da eficiência da campanha, da manifestação política e da forma como ela foi divulgada, a gente vai criar uma loteria. E nessa loteria vai caber todo tipo de aposta. O sujeito ele começa fazendo, deu certo, tudo bem. Pelo utilitarismo, ele vai se sujeitar a uma representação. Se não deu certo, ele vai tentar com valores maiores ainda e vai servir de exemplo para todos os outros. Vai servir, inclusive, de parâmetro. Gastou 50 mil e não deu nada, porque não foi efetivo. Não dá para a gente se basear em eficiência da propaganda. Por isso que, pelo 26.2, o que a gente deveria considerar é qualquer gasto, indiferente dessa eficiência. E o grande problema do processo da Selma Arruda, ele se encontra exatamente no 30A. Porque quando você permite qualquer tipo de gasto desse pré-concorrente ou pré-candidato médio, como é que você analisa a origem desses recursos? E nessa fase, pessoas jurídicas poderiam contribuir? Não dá para você ter segurança jurídica quando você permite esses gastos de pré-campanha do ponto de vista de todos. Porque qualquer se você, por exemplo, começar uma campanha, você acabou de dizer que você tem dificuldades com blockchain. Se você fosse se candidatar e começasse uma campanha, muito provavelmente você não ia sentar no seu computador, entrar no gerenciador de anúncios do Facebook e começar a criar personas para sua propaganda.
Você Não, não eu ia é te do contratar marketing. pra fazer isso. Pois é, esse é que é o problema. Você ia contratar alguém lá dos Emirados Árabes, da China, de qualquer lugar, e ia contratar uma pessoa para fazer isso por você. E aí, essa contratação, você depois indicaria como gasto de campanha, porque todo esse trabalho ele vai resultar na Não, campanha, eu já que entendi, esses mas endereços aqui, podem ser deixa eu te dizer, levados. eu até recebi agora uma repressão da presidente do Instituto Paraná de Direito Eleitoral, que, para quem não sabe, é minha presidente, minha imperatriz e minha Você está comandante, que eu sou lascado. casado com ela. Mas, assim, o que eu queria veja só, eu não tenho dúvida, ia fazendo uma afirmação, que nenhum tipo de gasto para fins de política é possível ser financiado por pessoa jurídica, né? O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4650, ela excluiu do campo da licitude da política, se tal qual o anonimato, financiar qualquer forma. Mas deixa eu te interromper. Nesse momento eu Pois preciso não. te interromper. A partir de quando você analisa isso? Porque Em uma todo coisa é você momento. analisar na Não, eu campanha. vou, Se eu você, vou você analisar. vai analisar no ano ímpar, você vai levar em consideração o que foi gasto no ano ímpar? Em qualquer circunstância, tá? Por quê? Porque, na verdade, a DI 4650, se você ler o acórdão, ela vetou a possibilidade das pessoas jurídicas influírem no debate, que eu vou chamar em lato sensu, da democracia representativa. Então, uma empresa impulsionar a pré-campanha, ou no que eu chamo de período eleitoral lato sensu, que é nos 3 anos anteriores, a pessoa jurídica não pode doar para partido político. Em não podendo doar para partido político em momento nenhum, também não pode interferir no debate político em sentido estrito. Então, se uma pessoa jurídica, e me parece que esse é um dos problemas do caso do Selma Arruda, porque se provou que uma parte da despesa foi paga com pessoa jurídica. É a típica situação de ilicitude que enseja a aplicação daquela interpretação do Rodrigo Zílio do parágrafo 2º do artigo 30. Isso eu não tenho muita dúvida. A minha questão, e aí eu vou pedir para você abordá-la e a gente já partir para a conclusão, agradeço demais a audiência aí, 105, chegamos a um pico de 130 ou 140 pessoas, de fato, uma live extremamente prestigiada, o que demonstra o prestígio, primeiro, do Alexandre Basile e segundo de Prade. Eu sou o pé de macaco que fica enchendo o saco, Certo. mas é importante, é isso que eu queria que aí você partisse para as conclusões. Que me parece, recuperando um pouco da história da regulação da propaganda eleitoral, que nem só o aspecto econômico é importante de ser analisado, mas, sobretudo, o aspecto da eficácia do convencimento. Então, eu lanço essa questão, me parece muito mais grave você fraudar por exemplo, comprar a opinião de um grande influenciador digital. Vamos supor, você gastou 10 mil reais numa candidatura a vereador cujo limite é 300 mil reais de uma capital, você gastou 10 mil reais para fazer um influenciador digital naquela cidade, ficar publicando horas, fazendo uma promoção pessoal sua, do que você gastar 50 mil reais nessa mesma circunscrição para fazer o impulsionamento do Facebook do cara. É essa análise que eu quero pedir para você, e aí eu vou, infelizmente, com dor no coração, como já estamos há 50 minutos aqui, pedir para você caminhar para as conclusões finais. Tá. Eu acabei de receber aqui o aviso do pessoal do meu escritório que eles gravaram a live, então nós vamos disponibilizar na página do Prade para todo mundo. Legal. Mas, Basílio, com dor no coração, eu te lanço essa questão e peço para você ir para a conclusão à vontade aí. Tá. GG, a primeira coisa que eu quero colocar para você com relação à eficiência da propaganda se comparada com o gasto, né, que ela gerou. Eu comparo sempre a campanha do Cabo Daciolo na internet com a do Henrique Meirelles. Você sabe quanto que o Cabo Daciolo gastou de impulsionamento? Deve ter gastado uns 20 mil reais, isso. Gastou 0, GG. 0. Ele não impulsionou a campanha dele. Sabe quanto que o Henrique Meirelles gastou? Lembra de cabeça? Deu 2 milhões e 300 mil reais só de impulsionamento. Quantos votos o Cabo Daciolo, glória a Deus, conseguiu e quanto que o Henrique Meirelles conseguiu? O Cabo Daciolo, ele bateu o Henrique Meirelles, sem gasto. Ou seja, ele é mais eficiente por natureza sem impulsionamento. Agora, em razão do Henrique Meirelles não ter conseguido alcançar seu objetivo, a gente vai desconsiderar os 2 milhões e 300 mil? Essa é que é a minha preocupação. Não, claro. Em razão da ineficiência dele em alcançar o objetivo dele, eu não posso desconsiderar o que ele gastou. Mas por isso que eu peço, levem sempre em consideração o 26.2. Se você percebe que a manifestação política é no sentido de conquistar votos,
você já percebe que vai ter sobre ela algum controle da justiça eleitoral, seja no momento, representando pela irregularidade e pelo conteúdo, ou seja também levando em consideração o abuso de poder econômico. GG, para eu finalizar, eu queria dar alguns pontos sobre tecnologia e eleições, porque eu tenho certeza que a gente está extremamente prestigiado, e eu agradeço muito por isso, mas eu tenho certeza que tem algumas questões que poucas pessoas estão observando. Então, nos meus cursos, eu elenco as 7 regras de ouro do impulsionamento. Então, eu queria só dizer algumas, porque já que a gente falou de tecnologia e eleições, eu acho que é essencial que todos saibam isso e já comecem a preparar os seus representados. Então, a primeira regra: quando vocês propuserem o registro de candidatura do candidato de vocês, é obrigatório a partir de agora que neste momento você já coloque todas as suas redes sociais, todos os sites, blogs, qualquer meio de comunicação digital que você for utilizar, você tem que colocar no seu registro de candidatura. Ah, não deu tempo de colocar no registro porque o Facebook não estava pronto. Então você coloca na primeira oportunidade, peticiona, antes de colocar qualquer tipo de propaganda. Se você não registrar, já temos 2 tribunais brasileiros que aplicaram multa de R$5.000 apenas pela ausência do registro da página oficial dentro do RCAND. Então, de pronto isso. A segunda questão, GG, você só consegue impulsionar no Facebook e nos aplicativos que dependem dessa mesma rede, como por exemplo o Instagram. O WhatsApp não aceita impulsionamento, mas faz parte da mesma rede, mas você só impulsiona no Facebook e no Instagram se você configurar o rótulo eleitoral. Que diabo é isso de rótulo eleitoral? Você precisa configurar aquelas questões de transparência do impulsionamento. Só que você só consegue fazer isso se você, antes do período da campanha, você configurar o Facebook ID. O que é isso, GG? O Facebook ID é a forma que você tem de informar ao Facebook que você é o GG. Então você tem que enviar para o Facebook sua carteira de motorista ou seu documento de identidade e um comprovante de residência. Só depois que o Facebook identificar você como GG, aí sim vai autorizar o seu perfil a falar de política. Só que se você deixar para fazer isso, GG, no dia 15 de agosto, 3 meses é o tempo que o Facebook vai demorar para te identificar. Então, se quiserem usar algum perfil, façam agora. Agora não, porque o Facebook não está atendendo em razão do Covid. Mas já tentem fazer a partir de agora. Tentem fazer a partir de agora, porque agora demora 2 ou 3 dias. Aí alguns vão perguntar, mas agora eu não tenho CNPJ. Eu não preciso do CNPJ para gerar minha identificação. O CNPJ eu coloco dia 16 de agosto. Só pela ausência do rótulo, e aí eu já falo até o precedente para vocês, o precedente pela ausência do rótulo é exatamente o precedente 0600 00918 77. Esse precedente aplica uma multa de R$5.000 pela ausência do rótulo. O que é o rótulo? É aquele propaganda eleitoral, CNPJ, tal, do candidato tal. A identificação obrigatória. Perfeito. É a identificação do impulsionamento. Vê se vocês conseguem ver essa imagem aqui. Dá para ver? É que tá de... dá o efeito espelho, né? Ah, dá o efeito espelho, não dá, né? Bom, é uma pena. Bom, então a segunda coisa, eu preciso configurar o rótulo eleitoral. Sem rótulo eleitoral, R$5.000 de pronto, eu já vou ter. Então, primeira coisa, identificação com o RCAND, eu informo o Facebook que eu vou utilizar. A segunda coisa, o rótulo eleitoral. A terceira questão, que é imprescindível. Esses impulsionamentos, eles não podem ter de forma alguma qualquer propaganda eleitoral negativa. Tem que ser propositivo. Se não for propositivo... Desculpa te interromper, eu tentei, claro. Tá o Frederico Almeida aqui, a Cláudia, outros funcionários do TRE do Paraná. O que eu tentei de passar a tese da propaganda negativa, mas de fato está liquidado. Impulsionamento só propaganda positiva. Exatamente. Tem que ser positiva, caso contrário. Aí a primeira coisa que eu tenho que observar, então, vamos imaginar que chegou para você, você percebeu que o adversário do candidato que você representa fez impulsionamento. A primeira coisa que você vai analisar, vai entrar no Divulga Cand Contas e verificar se ele colocou lá como site oficial aquele Facebook. Em seguida, você vai analisar se ele colocou o rótulo eleitoral adequado, e aí você pode investigar pela biblioteca de anúncios do Facebook, que é uma ferramenta essencial para trabalhar com isso. Então verifica se tem o rótulo. Em terceiro lugar, você verifica se a questão de fundo, a questão do próprio texto, tem conteúdo negativo ou não. E ainda verifica se quem contratou o impulsionamento, já que agora tem uma nova figura de impulsionamento no Brasil, né, que é a questão dos intermediários de impulsionamento. Um grande jornal no Facebook, por exemplo, ele sabe que ele tem um grande alcance, ele oferece para o candidato, olha, não impulsiona no seu canal não, impulsiona aqui comigo, me dê R$5.000 que eu impulsiono dentro do meu jornal para você. Ele não pode contratar impulsionamento político. Só cabe aos 4 legitimados, que é candidato, partido,
coligação e administrador financeiro das campanhas. Só esses. Qualquer um que intermedie o processo, multa de R$5.000 para todo mundo. E aí, GG, a gente teria uma série de questões para falar sobre impulsionamento, porque é um assunto muito rico. Mas, bom, lamentavelmente, como nosso tempo está acabando, eu peço que vocês atentem especificamente para a questão de propaganda, cuidem das URLs, URNs, URIs. E, GG, se você me permite, em razão de toda essa questão do Covid, eu tenho visto muitos conhecidos que eram motoristas de Uber, que estão passando por grandes dificuldades financeiras, pessoas que estão passando dificuldade até para se alimentarem. Então eu montei um curso que eu estou lançando agora em algumas plataformas, onde todos os recursos que eu conseguir obter, eu vou direcionar para alguns restaurantes aqui de Porto Alegre ou para algumas outras entidades que eu perceber que vão comprar quentinhas para servir para essas pessoas. Então, divulgue aqui! Isso, eu vou divulgar esse curso. Ele vai ser para discutir a ADI 5920, 5420, 5947, que foram as ADIs que deram o contorno do sistema eleitoral proporcional, que falaram sobre o 108, a cláusula de desempenho individual, effective threshold, a cláusula de barreira do sistema proporcional. Essas últimas ADIs antes agora do período, né? Isso. Aí é um curso rápido, uma questão de umas 2 horas, 3 horas. Você analisa todas essas ADIs, aprende a calcular o sistema eleitoral, aprende a fazer de cabeça quantos votos ou qual o percentual de votos o partido vai precisar para conseguir uma cadeira naquela eleição. Então tudo isso no curso bem rápido de R$99, e esse dinheiro todo que for arrecadado vai ser direcionado para essas entidades beneficentes. Então aproveitando para divulgar com você e dou as ordens para o que o pessoal quiser, tiver de pergunta aí, se tiver alguém intermediando para a gente, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se quiser responder as perguntas de algumas pessoas, dou as ordens. Nossa senhora, que a gente já está aqui, daqui a pouco a presidente vai me matar. Sim, já passamos da hora. Mas já passamos quase mais de meia hora, nós já estamos quase com exatamente 1 hora de live. É bom que ninguém saiu na live, né? Tá todo mundo presente ainda. Entra todo mundo aqui. Então eu vou propor, primeiro agradecer, Basílio, para variar, é um prazer dialogar com você, você tem uma consistência, e eu não canso de dizer isso, né? No direito a gente tem um hábito de não dar muita importância para esses aspectos, mais de engenharia, mais de tecnologia de informação, mas de fato hoje é impossível trabalhar sem isso, e eu não tenho dúvida de dizer aqui, falo em público sempre, que eu nunca vi ninguém que consegue transitar tão bem entre esses pontos técnicos de tecnologia, internet, essas questões específicas, fazendo um diálogo inteligente e qualificado com o direito eleitoral. Essa é uma característica, uma virtude do Alexandre Basílio. Pela quantidade de perguntas aqui, eu quero responder aqui a indagação que faz a Carolina, a presidente, que eu vou sugerir, Basílio. Ela tem uma série de lives, mas que na sequência a gente faça uma live especificamente em relação à regulação da propaganda eleitoral pela internet. Discutir lá do 57A, daqui a pouco nós vamos ter o 57 alfabeto e gama, porque as letras do alfabeto não vão dar. Já acabaram. Para a gente trabalhar especificamente esses conteúdos. A ideia hoje era falar de pré-campanha, e aí eu já digo ao Basílio que fique à vontade, certamente vai ser muito procurado esse curso, que ele possa divulgar. Nós colocamos aqui no Instagram do IPRAD, eu vou colocar do meu escritório e todo mundo pode divulgar. E eu só tenho a te agradecer, foi um sucesso, surpreendeu, eu acho que a gente ia ser bem assistido, mas eu estou me sentindo aqui meio que um William Bonner, entrevistando, não vou dizer quem, senão eu vou falar da preferência, e quero, Basílio, te agradecer muito, agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora, até praticamente 10h30 da noite. Isso é um prestígio para o IPRAD e, sobretudo, venha coroar, né, a gestão da Carolina, da Carol Cleve, da Ana Carolina, e eu vou fazer aqui vou cometer uma indiscrição. Lá atrás, quando essa Covid, essa pandemia colocou, a Carol, e com toda a justiça, chegou a chorar de tristeza porque ela estava se esforçando, junto com o Luiz Fernando Pereira e com todo o time aqui do IPRAD, para fazer o nosso 7º congresso tão virtuoso e importante quanto foram os demais, sobretudo o 5º, 6º, né? O 5º recorde de público, 2.500 pessoas inscritas, e o 6º, que com toda humildade, mas com toda sinceridade, foi considerado o melhor congresso de direito do Brasil, não de direito eleitoral. E eu acho que com esse trabalho que a Carol está fazendo agora, com essas lives, mantendo o foco e mantendo viva a tradição do IPRAD de auxiliar decisivamente no debate do direito eleitoral brasileiro, eu falo aqui, ela está ouvindo lá no quarto,
uma homenagem a ela, para ela não ficar triste, que às vezes há males que vêm para bem e Deus escreve certo por as tortas. Talvez essa capacidade de difusão, Basílio, que as redes sociais propiciam, essas lives que não estão acontecendo só no IPRAD, cada dia tem 5 ou 6, uma mais espetacular que a outra. Teve hoje uma com a Maria Cláudia e com o Tiago Aires, teve hoje com uma Georgia espetacular, você já fez várias. Certamente, no final aí, não sei se no final desse ano ou ano que vem, quando vier o nosso 7º congresso, nós já vamos estar muito mais preparados e muito mais difundido. E para isso eu quero agradecer a todos aqui, especialmente esse extraordinário Alexandre Basílio, que não vai ser servidor da